Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Novo ano, nova temporada, novas coisas para fazer e aquela história de sempre por aqui. Está no ar mais uma temporada de História Revista. E com essa nova abertura que redefine o conceito de enfeitar o pavão, esta é a Super Game Power 6, setembro de 1994. Darkstalkers é o novo nome dos jogos de luta. A Consumer Electronics Show aconteceu e aqui estão as novidades. Também apareceu um truque para selecionar o Akuma no Super Street Turbo. E como não poderia faltar, Mortal Kombat 2 também tem alguma coisa em algum momento. Primeiramente vamos parar na sessão de cartas, como já costumamos fazer, mas hoje é na parte dos desenhos. Eles falavam que os leitores fazem sua arte no envelope, o mesmo nome da sessão, e todo mês alguém ganhava um prêmio como melhor desenho. O premiado dessa edição aqui foi André Luiz Reis Revair. Ele fez esse desenho do Pernalonga. Ele era um dos que era presença constante nessas sessões de desenho. Era coisa que quando ele não aparecia numa revista, ele aparecia na outra. E geralmente como o melhor desenho do mês, como podemos ver aqui. E se tu estiver aí vendo o programa, André, vou mandar aqui os parabéns pelos desenhos que tu enfeitou as revistas tantas vezes e pelos prêmios também, pelas vitórias. Deixa aí um comentário também para sabermos mais sobre o teu trabalho, se tu continuou desenhando, se tu seguiu uma carreira de desenhista. Conta aí pra nós, queremos saber. Enquanto tu escreve aí, vamos correr até a próxima parte, que são as notícias do dia. E tudo é no embalo da feira. Show de lançamentos vai arrebentar até o fim do ano. Tem essas imagens das estações Silicon Graphics que estão fazendo o Donkey Kong do Super Nintendo, aquele que é clássico, e também foi o primeiro episódio o ano passado. Sempre vimos fotos, mas isso na verdade foi um dos vídeos que usaram como demo dos gráficos, que tinha uma foto gigante lá na área da Nintendo na feira, era o seu cartão de visita. O 3DO veio apresentar os seus trunfos também. O Super Street, que vem por aí, e a sua pistola laser, que tem como verdadeiro problema os seus jogos, que são aqueles da turma do Mad Dog McCree. Outra novidade é o Neo Geo CD, que vai chegar daqui a pouco. Ele promete que vai trazer os jogos do mesmo jeito que eles são do Flipper. E ainda vai ter o extra da trilha sonora, que vai ter qualidade de CD. Coisa que foi um ponto forte da sua biblioteca. Não que as músicas e o som em geral da versão do Flipper e do Neo Geo de cartucho fosse ruim. Mas aqui é uma melhora que realmente merecia ser feita e ficou bem feita. A grande vantagem dos jogos do Neo Geo CD foi que tu podia pegar o disco e colocar no CD player normal para ouvir essas maravilhas. A única coisa que tinha que fazer era pular a faixa 1, que era onde eles gravaram os dados. Era isso, ou então os teus ouvidos seriam agredidos com barulhos desagradáveis que, se ficarem muito altos, eles podiam machucar o ouvido, diziam eles. Mas se não fosse um rádio muito grande, eles podiam também queimar a caixa de som e os fones de ouvido. Depois disso eu sei que eles deram um jeito nessa história e isso não acontece mais, só que com o tempo também ficou raro aparecer um jogo de qualquer sistema que dava para colocar para escutar como CD de música normal. Mas foi aí também que eles viram a chance de começar a vender a trilha sonora como um CD separado, bem melhor desse jeito também. E agora sim nós vamos ver a Consumer Electronics Show, a tradicional feira que teve a cobertura da GamePro, que foi aproveitada e traduzida aqui nessa revista. Os anúncios foram mostrados com os prêmios de destaque e essas coisas que vamos ver aqui. O grande campeão da vez foi o Killer Instinct, do Ultra 64. Que como não foi bem o que aconteceu, vamos deixar o prêmio com a versão arcade mesmo, que espantou o mundo com seus gráficos. O outro, que devia ter sido ignorado, e eu me recuso a acreditar que ganhou um prêmio de uma coisa boa, é o Primal Rage, que se no Brasil ele saiu como campeão, a GamePro colocou como Showstopper. Só pode ser pra sacanear isso. E já que a Super Game Power só fez mesmo traduzir os textos e aproveitar todo o resto, vamos então fazer essa parte com as páginas originais da GamePro 62. Já tá aqui tudo montado. Depois voltamos com a Super Game Power, que é a ideia de hoje. Vamos lá com os prêmios. Melhor do Super Nintendo, Mortal 2, competição dura, mas um prêmio justo. Melhor do Sega CD, Samurai Shodown, justo, também é justo. Melhor do Mega Drive, temos o empate, Earthworm Jim e o Rei Leão. Entre os dois fico com o Rei Leão. Melhor do 3DO, Gex, até que esperado. Tem um prêmio especial para os gráficos, com o Donkey Kong Country, nenhuma surpresa. E vemos aqui o melhor do Jaguar, Doom, e o melhor do Game Boy,
Donkey Kong Land é um jogo excelente que não dá para recomendar o bastante para que você jogue. Acreditem, esse jogo é muito bom mesmo. Agora vem os lançamentos em 16 bits primeiro. Mickey Mania. Esse era para comemorar os 65 anos da criação do rato. Só que coisas aconteceram e ele só chegou para comemorar 66 anos em 94. E as fases são baseadas nos seus desenhos clássicos. No caso do Mega Drive, veio uma a mais que o Super Nintendo. Nesse daí tem o Super Retorno de Jedi. Foi só pro Super Nintendo também. Aqui embaixo tem o Super Punch-Out. Demorou o tempo necessário para ser feito e para ser lançado. Ficou ótimo. Vira a página e o Mega Drive tem Contra, The Hard Corps, um dos jogos mais animais e ignorantes de sua história. Aqui embaixo tem um que ficou para esquecer. Liga da Justiça, muita promessa para pouca coisa nos dois 16 bits. Depois, abre um espaço para Capcom que ela tá passando. O Demon's Quest dispensa apresentação, aqui embaixo, Mega Man X2, só digo isso. Mas não é só isso. O Mega Drive receberá o seu também, aquele que tem os 3 primeiros jogos. Batman no Super Nintendo e o Justiceiro no Mega Drive. Vários aqui são do tipo exemplo de como que tem que ser para fazer um jogo bom. Incrível como os jogos passaram, o tempo também passou e eles continuam ótimos. Mais uma página e aqui está Street Racer. Ninguém dava nada para esse jogo, mas logo mudavam de opinião. Se Mario Kart tivesse uma continuação ainda no Super Nintendo, esse jogo seria o ponto de partida, pode escrever. Ao lado Vortex, do Super Nintendo, o poder do chip Super FX mais uma vez. Agora vem um bom, Wild Guns, Velho Oeste futurista, gosto muito desse jogo. Para fechar essa parte da feira, vamos ver os acessórios anunciados. CD do Jaguar, que já sabemos do que deu. Aqui em cima o Video Jukebox do Mega Drive, uma caixa que dava para colocar 6 cartuchos e aí dava para ir lá e trocar de jogo ao toque de um botão. Algo um tanto exagerado, não faria questão de ter um desses. Se fizerem em vez de 6, tiver espaço para 10, aí sim dá para conversar. E o último é uma joia. Um colete que vibra de acordo com os sons que saem da TV e funciona também para ver filme. E aí bastou falarem que isso é realidade virtual que o pessoal foi lá e comprou esse negócio inútil. Devia precisar de umas 20 pilhas para poder funcionar. Bem feito para quem jogou dinheiro fora. Em mais previews, nenhuma novidade. Mortal Kombat 2, também direto da feira e reaproveitado. As novas imagens não têm muita novidade em relação ao preview de uma edição anterior, só mesmo a parte de que agora tem mais cenários, a Super Game Power traduziu as legendas ao pé da letra, e isso deu que a Game Pro fez um monte de piadinha sem graça que em português ficou mais sem graça ainda. Nem as legendas poderiam ser usadas, eles podiam colocar algumas informações do tipo cortar um pouco os quadros de animação, o jogo não perder velocidade, os golpes que estão todos lá. São essas coisas que trabalhariam a favor de fazer um preview melhor do que o da concorrência, mas não. Acabou que todo mundo saiu perdendo. E quando pensamos que a revista começou bem, o primeiro lançamento do mês joga um balde de água fria no povo. Bubsy 2, o nosso leitor Caio lá da Old Games que vai reclamar. Ele é fã do gato, mas não dá pra fazer muita coisa, esse jogo aqui ficou todo errado. O primeiro até que era uma ação plataforma competente, que os seus defeitos poderiam ser consertados para uma sequência. Aí sim, seria um jogo espetacular, mas eles foram por outro caminho, que deu tudo errado. Não o bastante para enterrar a série, isso ficou a cargo do Bubsy 3D no PlayStation. Aqui, no caso do 2, não joga. O próximo, Shien, ou Shien, The Blade Chaser. Jogo de ninja que lembra até aquela fase de bônus do Shinobi do Master, só que o jogo é bem mais do que isso. Não é muito a mais, só o bastante para ser uma aventura mais longa. Parece interessante. Do estilo anime nós vamos para o estilo Disney. A Bela e a Fera foi o tipo de coisa pura jogada de marketing. Um jogo para Bela e outro para Fera, meninos e meninas, porrada e aventura. Ambos feitos pela Sunsoft que se virou para fazer e lançar os dois ao mesmo tempo. Deu que ficou só uma aventura competente, ainda muito longe de como ficaram o Aladdin e o Rei Leão, por exemplo. E o último aqui, World Heroes 2, veio direto do Neo Geo. Uma adaptação que muita gente pode falar que ficou ruim, mas na verdade já era um sinal de que esses jogos estavam além do que os 16 bits poderiam fazer. Tanto que os próximos já foram com muitos cortes e alguma coisa era sacrificada para que todo o resto pudesse ficar bom. Esse aqui, como já falei, não ficou ruim.
A jogabilidade ficou estranha e acabou acentuando uma das novidades, que era rebater magias. Nós tínhamos que dar a defesa no último momento para fazer isso, mas do jeito que ficou aqui o Super Nintendo, parece que basta defender de qualquer jeito que funciona. Enquanto que no original uma coisa muito difícil de fazer, que precisa de treino, e é uma daquelas coisas que separa o jogador casual daquele jogador que entende mesmo o jogo. Claro que se tratando de World Heroes deve ter tido o quê? Uns 5 no mundo todo. Pode não ser muita coisa, mas esse elemento conseguiu botar essa diferença no jogo. Como vantagem dessa versão, tem que dar para controlar os chefes, que foi uma coisa que nunca entendi porque dificilmente tinha um truque do tipo na versão do Neo Geo. Isso mudou no futuro, só que foi bem mais pra frente. No Super Nintendo nós vimos o 2, e na parte do Mega nós vamos começar com o primeiro World Heroes. Foi lançado nessa mesma época e ficou ruim. Na jogabilidade ficou igual. Dá pra jogar, mas todo o resto não acompanha. Especialmente o som, que é o que mata. Até pelo tempo que levou para lançarem, era de se imaginar que fariam direito, mas acabou sendo feito às pressas e é um espanto o quanto esse World Heroes 1 ficou ruim, se levarmos em conta que tiveram adaptações de jogos mais pesados que ficaram muito melhores. Como foi o caso do Fatal Fury 2, que é o próximo. A primeira coisa que se nota ao jogar é como tudo responde, age e soa igual ao primeiro Fatal Fury do Mega Drive também. Quem for lá e usar os truques e códigos e essas coisas do primeiro jogo vai perceber que praticamente usaram o mesmo código, a mesma engine. E digo que isso foi um acerto. O jogo perdeu um pouco dos gráficos e no som, mas nenhum dos dois ficou ruim. A parte da jogabilidade realmente é um ponto forte. Funciona quase perfeita com o controle de 6 botões e ficou pura diversão. Esse sim vale uma jogada. World Heroes, nem passe perto. Aqui na outra página vamos fazer uma parada rápida nesse joguinho de corrida, Combat Cars. Na época queria muito jogar ele porque gosto muito de corrida que tem esse tipo de visão aérea. E como esse é preciso já usar freio, procurar o ponto certo para fazer a curva, deve ser um bom passatempo. Vou descobrir e depois eu escrevo aqui na tela se ele é recomendado ou não. Mais lá pra frente nós vamos ver o 3DO, que teve um lançamento curioso. Toon Time, um disco que tem desenhos animados da Warner, que se não tiver nenhum passando aí nos quadros, já sabem que botei, só que aconteceu aquela história de direitos autorais e tive que tirar, renderizar, subir o vídeo de novo. E olha que eu tentei. Os caras simplesmente bloquearam e não consideram que esse do Superman que vemos aqui, que é lá dos anos 1930, se eu não me engano, já caiu em domínio público. Mas isso não importa. Dá pra encontrar esses episódios por aí também, dá pra comprar o DVD. É isso que eles querem. Voltando ao disco mesmo. Ele é isso. Tem os desenhos que o jogador pode mexer no controle para deformar a imagem como quiser. Aquela coisa que o 3DO já fazia com fotos também. E a ideia era que o 3DO tivesse lançamentos desse tipo com vários temas. Desenhos, filmes, enciclopédia, esportes, coisa desse tipo. Mas aí o tempo passou, a sua trajetória não foi todo esse sucesso e foi curta. Acabou que isso não foi pra frente. E digo muito infelizmente mesmo. Falou em infeliz, olha aqui a seção de esportes. Pelé 2. Jogo horrível, pula. Aqui do lado tem o 3DO de novo. John Madden, aquele cara que já mostramos outro dia de quem se trata e o império que ele formou desde que se aposentou do futebol. Esse jogo aqui com certeza é muito melhor do que um outro que dizia que nós controlaríamos o jogador em primeira pessoa, mas na verdade era uma sequência de filmes iguais que, de acordo com o que o jogador fazia, ele mostrava o cara acertando ou errando a jogada. Esse daqui já é mais tradicional, deve ser o que vale a pena. Se tu entende de futebol americano, claro. Na outra página é futebol de novo, só que futebol com os pés e bola redonda. Super Formation Soccer 94, continuação que lançaram no embalo da Copa. Lembrem que estamos no mês de setembro e agora que saiu o jogo não oficial relacionado à Copa do Mundo. Na verdade, em junho eles lançaram a primeira versão e agora o que nós temos aqui é o jogo atualizado com os dados da Copa. E foi só isso mesmo que mudou. Não que precisasse mudar mais. Já tinha sido uma grande melhora em relação ao segundo, que a tela ficou mais afastada e os gráficos dos jogadores mudaram para bem melhor. Isso deixou o jogo mais dinâmico e menos truncado com o seu efeito de 3D que já era conhecido.
E tem a tradição japonesa de que toca música durante a partida. Eu acho isso muito legal. Vale uma jogada esse aqui, versão final ou versão inicial da Copa. O próximo jogo que vamos ver é o da Capcom. E se tu ouvir o jogo da Capcom, também tá valendo, porque foram eles que fizeram. Darkstalkers, The Night Warrior. Nesse tempo da explosão dos jogos de luta, chegou a hora de ter um com os monstros. E daí os personagens baseados nas criaturas da noite nasceram. Não tem nenhum licenciado, mas podemos ver claramente de onde eles vieram. Múmia, monstro de Frankenstein, lobisomem, vampiro, zumbi, pé grande, monstro da Lagoa Negra. E tem outros. Tudo ao seu controle na perfeição desenhada da placa CPS-2. Todo mundo tinha personalidade e suas expressões às vezes exageradas demais vinham dar um toque de bom humor que talvez nem precisasse. Nas sequências começou a sair demais do eixo, mas o jogo nunca perdeu seu charme. Aqui nesse primeiro, a única coisa que assusta é quanto à jogabilidade, que ainda estava muito parecida com Street Fighter, e não com o X-Men como tinha imaginado. Isso até mesmo na velocidade, imaginei que eles seriam mais rápidos e as lutas seriam mais frenéticas. No meu caso, não gostei tanto do primeiro porque joguei antes a sua sequência, o Darkstalkers Revenge. E a diferença que tem do segundo para o primeiro foi um avanço do tipo Street Fighter 2 e Marvel Super Heroes. É coisa desde o funcionamento dos golpes, dos combos, barra de especial e o caramba. Se for comparar, nós encontramos um jogo parecido, só que cheio de limitações. É por isso que a recomendação real vai para a série a partir do segundo jogo. Esse primeiro aqui vale pela curiosidade. Para ir um jogo de luta de verdade, aí sim, pegue o segundo. E como o Capcom nunca é bastante, ainda tem mais um deles. O truque para jogar com Akuma, que por causa da política deles de falar os nomes japoneses, aqui está escrito como Gouki. Uma manobra que eu sempre achei que foi arrogância da parte deles para falar que são os certos. Esse é o nome japonês, é o nome verdadeiro, todo mundo fala errado. A minha política é foda-se, porque na época o pessoal da rua eu conhecia como macumbeiro, e é assim que eu vou chamar ele até o fim desse episódio. Aqui nesse momento da história, todo mundo ainda estava naquela onda de que ele é misterioso. Quem é o macumbeiro? De onde ele veio? Como vive? Do que se trata? E todo aquele resto que eu nem entendia por que faziam isso se ele aparecia na abertura do jogo. Não era nem para ter dúvida se ele existia mesmo. Foi aí que apareceu a dica de como fazer para ele aparecer na última fase. Era uma lista de requisitos, tipo fazer mais de 1.500.000 pontos, 10 vitórias com especial, dar o primeiro golpe em todos os rounds. Deu pra ver que a Ação Games se virou e descobriu como fazer isso. Depois a Capcom foi lá e liberou os comandos, só que eles não contavam com a parte de que a galera pensou que foi tudo o trabalho deles. Foi assim com o código de pressionar os 3 botões de soco depois do Sagat para forçar a aparição do macumbeiro, e foi assim com o truque para jogar com ele. Foi aquele espanto porque era mesmo uma coisa inédita, o papo de jogador secreto. Daí os jogadores puderam ter em mãos um personagem overpower com poucas vezes se viu. Ainda mais nessa versão que todo mundo foi muito enfraquecido e a dificuldade aumentou. E foi aí que isso virou tradição e apareceu um procedimento igual para que ele fosse um personagem selecionável lá no primeiro X-Men, o Children of the Atom. E era muito legal jogar com ele também. Não era como o X-Men vs Street, que todo mundo foi muito fortalecido. O Akuma praticamente tinha os mesmos poderes. Ele ganhou o super pulo, ganhou os golpes especiais de gastar a barra, mas no resto ele era igual. Vamos sair daqui e correr até a parte dos detonados, que tem o primeiro Morte e Retorno do Superman. Ele terá sua vez em um outro episódio mais completo. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Então já que pulamos, vamos correr mesmo para a última página, que tem o Speed Racer com a sua propaganda da época que passava na MTV. Eu tentava, mas nunca consegui ver um único episódio que fosse. Só agora mesmo, e graças ao YouTube. Vimos mais uma edição da feira, muitas adaptações, criaturas da noite, o macumbeiro. Tudo contido nas 84 páginas da Super Game Power 6, setembro de 1994. A próxima edição da revista foi a mesma que nós mostramos no episódio 53 da terceira temporada. O link está aí embaixo e na tela de créditos, que agora é diferente e vai passar daqui a pouco, e também convido todos para irem lá e assistir mais essa vez para verem o que veio logo em seguida. Vai ser legal assistir mais esse episódio enquanto esperam pelo verdadeiro próximo. Agora é com vocês aí do outro lado para dar uma curtida, comentário, compartilhada e clicada nos links aí da descrição.
Tem também aquele do Patreon, que é muito importante e é uma boa pedida. Agora um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.